O terceiro dos padrões doutrinários das igrejas reformadas é os cânones de Dort, também chamado de os 5 artigos contra os remonstrantes. Os cânones são exposições doutrinárias que foram adotadas pelo Grande Sínodo Reformado de Dort, de 1618 a 1619. Esse sínodo teve dimensão internacional, pois não se compunha apenas de delegados das igrejas reformadas dos Países Baixos. 27 representantes de igrejas estrangeiras também participaram dele. Meu nome é PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. O Sínodo de Dort foi convocado em vista de uma séria perturbação no seio das igrejas reformadas, causada pelo surgimento e propagação do arminianismo. Armínio era professor de teologia da Universidade de Leiden e seus seguidores desviaram-se da fé reformada quanto ao que alegavam em 5 importantes pontos. Ensinavam a eleição condicional, tendo por base a previsão da fé, a expiação universal, a depravação parcial, a graça resistível e a possibilidade de cair da graça. Tais posições foram rejeitadas pelo Sínodo e as percepções opostas materializaram-se naquilo que é hoje chamado de os cânones de Dort, ou de os 5 artigos contra os remonstrantes. Nesses cânones, o Sínodo fixou a doutrina reformada dos seguintes pontos, a saber, a eleição incondicional, a expiação definida ou limitada, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. O artigo 8º dos cânones de Dort fala, o artigo 8, o artigo 8 dos cânones de Dort fala a respeito da eficácia da morte de Cristo. O conselho de Deus, o Pai, foi no sentido de que a morte do seu Filho se estendesse a todos os eleitos. Foi da sua graciosíssima vontade e intento conceder a fé justificadora apenas a eles e assim trazer-lhes infalivelmente a salvação. Então, dentro desses pontos, dos cânones de Dort, estamos aqui nesse artigo 8, tratando mais especificamente da expiação limitada. As Escrituras afirmam em João 17:9 que Jesus, em sua oração sacerdotal, então ali nesse versículo de João 17, versículo 9, ele afirma, primeiro, ele não roga pelo mundo. Vocês podem ler. Ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Pai deu a ele, porque pertencem ao Pai. E Jesus afirma que nenhum deles se perdeu. Então, ele se referindo aos discípulos, diz ali que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então ali está bem claro, a eleição incondicional. Vemos aqui em João 17, vamos lá ver
João 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Eles são teus. E tudo o que é meu é teu, bem como tudo o que é teu é meu. E assim é que eu fui glorificado neles. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Rogo também, não rogo somente por eles, rogo também por aqueles que, graças à sua palavra, creem em mim. Então vemos aqui, né, que a oração de Cristo, no capítulo 17 de João, né, diz respeito àqueles que o Pai escolheu. Então essa ideia de que Cristo morreu por todos, né, que é uma expiação ilimitada, essa ideia está errada, não é correta. Hebreus 9, 28 afirma que Cristo se ofereceu de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos e que aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje traduziu esse versículo afirmando que Cristo morreu pelos pecados de muitas pessoas. Agora, eu estava pesquisando a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução ecumênica, né? Ela colocou lá os pecados da multidão. Acontece que o termo em grego é polon e está no genitivo, não há o artigo, então é limitado, certo? Então aqui a tradução tem que ser muitos e não multidão, é uma coisa específica. Cristo morreu por um número específico de pessoas, que são os eleitos. É por isso que quando você prega o evangelho e a pessoa zomba, ou a pessoa não crê, né? Quer dizer que na verdade não é ela que rejeitou as boas novas. Não foi essa pessoa. Ela não tem esse poder, né? Ela não tem o poder de rejeitar a Deus. Na verdade, Deus a rejeitou primeiro. Deus simplesmente não tocou no coração da pessoa. Então Deus a rejeitou, né? Pelo menos naquele momento. Não foi o momento que ela deveria ter sido tocada pelo Espírito de Deus. Então nós não sabemos, né? Então nós pregamos o Evangelho, plantamos uma semente, e aquela semente Deus pode fazer frutificar. É Ele que tem esse poder de fazer frutificar no coração da pessoa a semente do Evangelho. Então pode ser que no futuro aquela semente plantada vinha a crescer e dar fruto. Ou então, não. Isso aí é vontade soberana de Deus. Ele não tem obrigação de salvar ninguém, mas Ele vai salvar a todos os escolhidos. Então você não sabe quem é escolhido. Você prega, você fala, você anuncia. E vem Deus, né, por uma razão ou outra, a pessoa mais na frente,
ou pode ser até no último segundo da vida, né? Ela vai ter, né, o entendimento, o coração aberto para a palavra do Evangelho. Ou então ela ouviu aquilo apenas para juízo. Então Apocalipse 5:9 fala a respeito do resgate feito por Cristo de homens de toda tribo, língua, povo e nação. Filipenses 1:29 afirma que o crer em Cristo é uma concessão da graça de Deus. Filipenses 1:29. Vamos ver aqui. Filipenses 1:29. Pois ele vos concedeu a graça com relação a Cristo, não somente de crer nele, mas ainda de sofrer por ele. Então nós vemos aqui que a crença ou a fé em Cristo, né, decorre da graça de Deus. Pois é Deus que concede essa graça de crermos em Cristo. Pois ele vos concedeu a graça com relação a Cristo, não somente de crer nele, mas ainda de sofrer por ele. João 10:25-30 é bem esclarecedor a respeito desse ponto. João 10, vamos ver aqui. 10:25-30. Jesus lhes respondeu: Eu vô-lo disse, e vós não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Agora, prestem atenção nessa palavra do Senhor Jesus. Mas vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, aquele que não crê é porque não pertence ao rebanho de Cristo. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca perecerão, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O meu Pai, que as deu a mim, é maior do que tudo, e ninguém tem o poder de arrancar alguma coisa da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então está aqui Jesus declarando a sua divindade. Correto? Vemos assim que Deus quis que Jesus Cristo, pelo sangue da cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse eficazmente de todo o povo, tribo, nação e língua, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e lhes foram dados pelo Pai. Ainda quis Deus que Cristo lhes desse a fé, a qual, juntamente com outros dons salvadores do Espírito Santo, ele lhes adquiriu pela sua morte, para que pelo seu sangue pudesse purificá-los de todos os seus pecados, tanto do pecado original quanto dos pecados reais, cometidos antes e depois da fé, e para os guardar fielmente até o fim, e finalmente os apresentar a si mesmo em glória, sem nenhuma mácula ou ruga. Então este ponto, aliás, os pontos da reforma, com relação aí à salvação, são pontos que escandalizam aqueles que querem pregar aquele evangelho que todos serão salvos, né? Todos no final serão salvos.
certo? Então escandaliza mesmo. Porque nós achamos aí, muita gente acha que Deus tem obrigação para com o ser humano. Tem qualquer obrigação para com o ser humano? Tem? Será que tem mesmo? Deus tem obrigação para com toda a humanidade? Né? Pensa. Aí se Deus, ele é obrigado a alguma coisa. Aliás, convém acrescentar um inseto. Convém acrescentar que aqui um estudo muito bom, tá, pessoal? Isso aqui é do site Monergismo, é muito bom. Eu recomendo para quem deseja estudar mais esse tema, a respeito de predestinação, sobre os pontos lá do sínodo de Dort, né? E aqui ele fala sobre expiação limitada. Então é bem interessante, porque ele debela algumas questões que são levantadas aí por arminianos, ok? Que desejam aí dar um toque humanista à teologia cristã, ok? A teologia reformada. Então vamos ver aqui, vejam só. Expiação limitada. Os calvinistas creem na expiação limitada, isto é, que Cristo não morreu por todos os homens, mas somente pelos eleitos. Por expiação limitada, contudo, não queremos dizer que o valor, o poder da morte e sangue de Cristo sejam limitados, mas somente que ele morreu por um número limitado de pessoas. É melhor não falar de expiação limitada, ele diz, mas de expiação particular. A palavra particular enfatiza a verdade bíblica, que Cristo morreu somente por algumas pessoas particulares e não por todos, sem exceção. Cremos na expiação particular ou limitada por causa das muitas passagens da Escritura que ensinam que Cristo morreu não por todos, mas por muitos. Então, além da passagem de Hebreus 9:28, há outras, tá? Aí, vocês podem pesquisar, tá? Isaías 53:11, Mateus 20:28, Mateus 26:28, Hebreus 9:28. Até é fácil decorar, né? Vejam só, interessante. Isto é, ele morreu por seu povo. Isaías 53:8, Mateus 1:21. Por suas ovelhas e por sua igreja. Não cremos que as passagens que falam de todos ou o mundo contradigam de alguma forma aquelas que falam de um número limitado. A palavra de Deus não pode se contradizer. O que tais passagens ensinam é que Cristo morreu por todos os homens sem distinção, não por todos os homens sem exceção. Em outras palavras, tais passagens ensinam que Cristo morreu por todos os tipos de homens. 1 Timóteo 2:1-6. Por todos que estão nele. 1 Coríntios 15:22. Ou pelo mundo de seu povo, isto é, por seus eleitos de toda a nação. Então compare João 3,16 com João 17,9. Somente a expiação limitada, isso aqui é importante, pessoal, somente a expiação limitada exalta Cristo como Salvador. A ideia que Cristo morreu por todos os homens, mas que muitos não serão salvos, degrada a obra salvífica ou salvadora de Cristo.
Esse ensino, na verdade, diz que Cristo não fez o suficiente no seu sofrimento e morte para a nossa salvação e que algo mais é necessário. Geralmente, como ensinam os arminianos, a livre escolha da pessoa. Ele diz que Cristo morreu por todos, mas que alguns ainda irão para o inferno. Se isso fosse verdade, o sangue de Cristo teria sido derramado em vão por alguns, e sua morte seria inútil para eles. Então sua morte não teria sido realmente um resgate, uma expiação ou uma satisfação pelo pecado. Não teria nos reconciliado com Deus. Se Cristo morreu por todos os homens e todavia alguns ainda não são salvos, e se a diferença é a livre escolha da pessoa, então o que realmente importa na nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a nossa escolha, o que contradiz a salvação pela graça. Então, nós somos salvos pela livre escolha de Deus, não pela nossa escolha. Ainda mais que não temos livre-arbítrio, mas apenas livre agência. Mas esse já é outro ponto. Então nossa salvação depende não dele, mas de nós. Que Deus não permita pensarmos tais coisas sobre a morte de Cristo ou sobre nós mesmos. O ensino de que Cristo morreu por seu povo eleito, aqueles a quem o Pai lhe deu, lemos aí em João, significa que ele fez tudo o que era necessário para a salvação deles, mediante seu sofrimento e morte, e que nada mais é necessário. Então você pode descansar em Cristo, você que nele crê. Se você tem fé em Cristo, essa fé, quem colocou essa fé em você foi o próprio Deus. Ela não decorre da sua vontade. Então você pode descansar nele, ter paz, né? Como diz lá em Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Assim, sua morte, a morte de Cristo, é realmente uma expiação, reconciliação, pleno pagamento pelo pecado, resgate e satisfação. Ele realmente salva, e salva completamente aqueles por quem morreu. A expiação limitada diz que Cristo não torna a salvação simplesmente possível. Ele é um príncipe e salvador. Glória a Deus. Então, nos regozijemos nestas verdades e descansemos nelas. Fica a dica.